Afinal, como cozinhar sem cozinha no consultório? Nutri, eu sou André Lins, eu sou mentora de Nutris. E a minha missão nesse mundo é fazer você, Nutri, faturar R$ 6.000 ou mais por mês com nutrição infantil, atendendo bebês e crianças e sendo de fato realizada aí na sua carreira como nutricionista infantil. E eu tô aqui ao longo de toda essa semana, inclusive no sábado, trazendo mais conhecimento para você, para que você possa ir somando todos esses conhecimentos e que você possa fazer seus atendimentos, trabalhar em escolas, como a gente conversou ontem, e ir somando cada vez mais esse conhecimento na sua carreira. Bom dia, Liliana! Então, se você ainda não se inscreveu no workshop, faltam 2 dias, ainda não atualizei a minha foto do perfil, faltam 2 dias. A aula 1 do workshop Rainhas da Nutrição Infantil vai ao ar na segunda-feira, então corre para se inscrever. E hoje nós vamos falar sobre como cozinhar sem cozinha no consultório. Mas tem que cozinhar, Deia? Como assim? Vamos contextualizar esse assunto então. Nutri, se você está me acompanhando aqui ao longo dessas lives, você já percebeu que meu atendimento é diferenciado. Você já percebeu que eu não fico na teoria com as crianças. Você já percebeu que a criança é o centro do meu atendimento e que eu faço de tudo para que a criança seja de fato que ela saia do consultório querendo voltar, que ela se divirta na consulta. Mas não só isso, que ao longo do acompanhamento a gente tenha de fato resultados. Resultados que os pais vieram buscar desde o primeiro atendimento. Então, ao longo da minha carreira, buscando fazer um atendimento mais lúdico, buscando fazer um atendimento que a criança se sentisse motivada a voltar, pedisse para os pais para voltar, eu comecei a acrescentar oficinas culinárias nos meus atendimentos. E é interessante que antes mesmo de ter a cozinha no consultório, eu já fazia culinária para os meus pacientes, antes mesmo de ter a cozinha no consultório. Então, Nutri, aqui eu tô trazendo para você que o seu atendimento também pode ser diferenciado, mesmo você não tendo o lugar ideal para isso. Eu trouxe aqui uma fotinho, deixa eu ver se eu acho. Eu sempre mostro essa fotinho, que essa fotinho, ela me marca muito, que foi onde eu comecei a fazer esse tipo de atendimento. Deixa eu ver se eu vou achar, pessoal. Que eu tô ali na copinha de uma clínica. Eu não me lembro se eu apaguei essa foto. Olha, talvez eu tenha apagado. Infelizmente eu apaguei. Eu achei que ainda estava aqui no meu celular. Mas é uma foto que eu tô com o meu paciente na copinha da clínica que eu atendia na época, que era de uma pediatra. Então, antes mesmo de eu ter o consultório, eu já comecei a fazer lá naquela copinha. Não trouxe a foto, infelizmente. Mas vocês vão ver, essa foto vai estar lá no workshop, tá? Essa foto que eu queria mostrar aqui, que é eu atuando com o meu paciente na copinha de uma clínica. Então, quem me despertou para isso, inclusive, foi uma nutricionista que eu amo de paixão, que é a Gisele Vilela. E hoje a gente conversa bastante, inclusive dentro do método NutriKids tem uma aula dela de desmame gentil. E foi ela que, na época, ela já tinha um consultório muito bonitinho, um consultório todo lúdico. E eu comentei com ela, na época eu não tinha consultório ainda, eu comentei com ela, nossa, como seria legal eu também poder fazer culinária com os meus pacientes. E aí ela me chamou, a gente estava num grupo de nutricionistas, ela me chamou no privado e mandou uma foto dela num consultório que ela atendia que tinha uma pia. Sabe esses consultórios que tem pia para lavar as mãos? Para higienização das mãos, que a maioria dos consultórios tem? Ela mandou uma foto dessa pia e
Naquela pia, que não era só uma pia pequenininha, era uma pia que tinha já um pouquinho de mármore pro lado. Naquela foto ela tinha uma cupcakeira, então, que foi que eu mostrei aqui na primeira live de segunda-feira, né, que a gente tava falando o que era essencial para os atendimentos, que eu mencionei que você poderia pegar utensílios que você tinha em casa, né, para culinária. Então, naquela foto tinha essa cupcakeira, tinha ali o avental dela e tinha 2 colheres, uma de pau e outra de metal na foto. E ela não tinha ainda o consultório ideal naquela foto. E ela falou assim, Deia, eu comecei minhas culinárias antes mesmo de ter o consultório. Em qualquer lugar você consegue fazer. E aí, na época, eu não tinha cupcakeira, na verdade, eu nunca tive. Mas eu tinha na minha casa liquidificador. E aí eu tinha liquidificador e já tinha processador. E ali eu comecei a fazer muita coisa com algo que toda Nutri tem em casa. Então, por que eu decidi fazer essa live aqui, Nutri? Porque muitas das vezes a gente se limita a ficar numa consulta muito teórica, mas lembrando, a base dos atendimentos não é a culinária. A base do meu método, do método NutriKids, é todo um passo a passo para fazer a criança se conscientizar da mudança de hábito que a gente está trabalhando ali. Né? Então, se você não assistiu a live que eu falei sobre como eu trabalho a fome e saciedade com uma criança que tem sobrepeso, uma criança que tem obesidade, ela ficou salva aqui no meu perfil. E aí eu dei uma amostra de como funciona o meu atendimento. A base não é a culinária vem como um bônus, né? Que você pode estar agregando, por exemplo, num programa nutricional, que você pode estar trazendo ali opções de preparações que essa criança ama e não abre mão. Então eu atendi uma criança com obesidade que ela amava açaí, ela é viciada em açaí, e daqueles açaís que você vai no local e tem de tudo para colocar junto com o açaí. E eu não sou contra, eu acho que tem que achar um equilíbrio, a gente conversou muito sobre isso, mas ao mesmo tempo eu resolvi fazer com ela o açaí no consultório. E eu não tinha ainda um espaço próprio para isso, né? O consultório próprio, que eu vou mostrar o meu consultório lá no workshop, ele vem por consequência de um bom atendimento, vem por consequência de você trazer resultados para essas famílias e do boca a boca começar a acontecer, das pessoas começarem a te procurar e a sua agenda ficar sólida. E você começar eu acho que, no mínimo, uma Nutri que quer abrir consultório próprio tem que estar faturando no mínimo R$3.000, é o que eu acredito. No mínimo, tem que estar faturando em consultas R$3.000 para valer a pena ter um consultório próprio, todo prontinho, né? Que tem pia, que tem ali tudo que precisa para culinária. Então, se você não fatura isso ainda, não é momento de você abrir um consultório próprio, por isso que você vai se virar do jeito que você tem. Então, eu levei o meu processador e como o açaí, a polpa vem congelado, eu esperei o máximo que eu poderia da hora do atendimento para poder ir ali no supermercado, que era na frente, né, de onde eu estava atendendo. E comprei, já tinha levado a banana, comprei o açaí e levei o processador. Forrei a mesa do consultório com toalha plástica. E aí tem que levar, pano, tem que levar, né, tudo isso que é necessário higienizar. Leva saco de lixo pra você levar tudo sujo pra casa e você envolve tudo no saco de lixo e coloca lá no seu carro, se você tiver, ou vai de Uber, né, pra onde você for pra onde você for atender. Por quê? Porque geralmente ficar levando todas essas coisas de ônibus, muitas das vezes é difícil. Então não sei qual é a condição que você tem aí pra pra se locomover. Mas eu tenho uma aluna que inclusive ela deu um depoimento muito legal, que ela tinha uma moto, ela tinha carro e tinha moto, né?
Mas ela ia pra lá e pra cá de moto, porque na época as condições dela não estavam muito boas, ela estava começando a aplicar o meu método. E ela colocava tudo no baú da moto e ia. Então assim, quando você sabe o que você vai fazer na consulta, você é a protagonista no sentido de tá tudo aqui na sua cabeça, o passo a passo, tudo que você precisa fazer. Um utensílio a mais vai ser apenas o tchan da consulta, né? Um brilho a mais na consulta. Então, uma oficina culinária vai ser um brilho a mais no seu atendimento. E aí, ali na consulta, né, que eu tava falando do açaí, a gente colocou a polpa do açaí no processador, a gente colocou a banana e batemos, e eu levei lá o leite ninho em pó, o levinho no caso, né, porque como a gente tava trabalhando déficit calórico de uma forma sem dietas, enfim, mas aos pouquinhos a gente vai diminuindo daqui, vai diminuindo dali, porque como ela ama açaí, cheio de coisa, a gente fez um açaí menos calórico e gostoso tanto quanto. E isso faz com que com os nossos pacientes a gente traga para a prática aquilo que a gente está falando. Porque eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês verem na televisão uma receita, ou às vezes você está seguindo ali uma nutricionista e você vê a Nutri fazendo uma receita e não dá vontade de comer, mesmo sendo bonito, porque você pensa, não vai ficar bom. Os nossos pacientes também pensam a mesma coisa, né? Então, quando a gente vai para a prática e mostra que fica gostoso, faz com a criança, as chances de ela reproduzir essa receita mais vezes na sua casa é maior. Então, por isso que a culinária é um diferencial no nosso acompanhamento. Lembrando, Nutri, as suas consultas não são baseadas em culinária. É um plus no seu acompanhamento, tá? Por quê? Porque só culinária não vai trazer resultado. Só culinária não vai fazer a criança se conscientizar de que tem que ter hábitos melhores. Só culinária não vai fazer a criança melhorar os exames, perder o peso que a gente está esperando. Então tem que ter o passo a passo dos atendimentos que dá resultado, que eu vou mostrar mais lá no workshop Rainhas da Nutrição Infantil. E que tem todo o passo a passo bem aprofundado lá no meu método. Mas a culinária é um plus que é muito legal por conta de tudo isso que eu tô falando aqui. Então, ó, com liquidificador dá pra fazer muitos sucos, dá pra fazer vitaminas, né? Dá pra fazer, inclusive, por exemplo, eu já fiz com pacientes maionese de leite. Só que daí, no caso, a nossa maionese, ao invés de ser de leite, era de abacate. Então, a gente vai pegando aquilo que a criança mais ama e vai trazendo oportunidade de ela provar um sabor parecido. Eu não gosto de enganar os pacientes. Eu não gosto de dizer que o brigadeiro de biomassa é brigadeiro, né? Então, por exemplo, tem a receita lá do brigadeiro de banana que eu falo, ó, é um docinho de banana com cacau. Não é brigadeiro. Então, também cuidado para não criar muitas expectativas, né, no seu paciente, porque criança não é enganada, gente. Se você fala que é brownie, ela vai querer brownie. Ela não vai querer um bolinho sabor cacau, molhadinho. Ela vai querer o sabor do brownie, que é muito açucarado, que é muito amanteigado. Então, fale que é uma preparação que vai lembrar um brownie, né, e que a gente vai tentar fazer pra ver se ela vai gostar. Nem precisa ser liquidificador, pode ser aqueles copos, né, que batem também, Cris. Tem uns portáteis, isso aí, perfeito. É isso mesmo. E aí, a panela elétrica, eu não indico que você compre agora porque é algo caro. É algo caro. Eu quero que você invista em conhecimento. Agora, muita gente já tem em casa. Ó, quando você é empreendedora, Nutri, quando você começa a se ver como empresária, tudo que você for colocar o seu dinheiro, você tem que pensar em quanto tempo esse dinheiro vai retornar de volta para mim. E em quanto tempo esse dinheiro vai multiplicar para mim, porque uma empreendedora está sempre pensando em multiplicar seu dinheiro, seu faturamento. Então, quando eu falo aqui de faturamento de 6 mil ou mais, eu tô falando que no mesmo tempo que você vai faturar isso, você vai ser
uma peça fundamental na mudança de toda uma família e de uma criança. É a mesma coisa de quando... É a mesma coisa se eu perguntasse assim pra você, Nutri, ó, você prefere seu coração ou o seu pulmão? Uma coisa não anda sem a outra. Ou seja, um bom atendimento não anda sem um bom faturamento. Então, quando você começa a atender, você vai pensar no que eu vou investir que vai me retornar dinheiro o mais rápido possível. Porque se você é uma empresa, você não pode falir, né? Ficar sem nada. Então, quando eu falo assim, a gente não invista em panela elétrica agora, eu trouxe aqui porque pode ser que você já tenha em casa. Porque não é uma panela elétrica que vai fazer você ganhar mais dinheiro. Porque não é uma panela elétrica que vai trazer resultados para o seu paciente. O que vai fazer você ganhar mais dinheiro é você ter conhecimento para ganhar mais dinheiro. Então, o primeiro e melhor investimento que o empreendedor faz é em conhecimento. Por consequência, o conhecimento vai fazer você ter mais pacientes, vai fazer você ter mais resultados, vai fazer você fechar mais programas nutricionais, por exemplo, e vai fazer você faturar mais. Faturando mais, você vai começar a fazer investimentos que não vão voltar esse investimento a longo prazo, a curto prazo, né? Como, por exemplo, um conhecimento volta. Eu tenho alunas do método que chegam, aplicam o método no mesmo mês, geralmente, né? Já estão recebendo ali a parcela daquele mês para mais. Já estão ganhando além do que pagaram no método. Isso sim é um bom investimento. Agora, se você tem panela elétrica, é algo que você pode utilizar nas suas consultas. Então, você pode fazer refogados, né, com seu paciente, se você quiser trabalhar ali o aumento de consumo de legumes, um legume bem temperadinho, bem refogado, que geralmente se apresenta para a criança uma coisa sem gosto, sem sabor. E ó, não precisa ser expert na cozinha, porque eu não sou. De fato, eu não sou. Eu sei um básico do básico. Mas às vezes nem o básico, às vezes não sempre, tá? Nem o básico a criança sabe. Então, é um momento gostoso com a criança, é um momento de aprendizado e é um momento de mostrar na prática aquilo que você está ensinando. Qual é a média de tempo da sua consulta? Anne, do jeito que eu estruturei, todas as minhas consultas duram 1 hora, tá? Mas no início, geralmente, a gente passa um pouquinho, a gente passa ali para 1h30. Mas com crianças, ainda mais que o foco é a criança, 1 hora é o suficiente, tá? Mas ideia como é que você faz tudo em 1 hora? Ó, o meu foco, eu vou falar isso lá no workshop Rainhas da Nutrição Infantil, o meu foco não é anamnese, não é antropometria e não é plano alimentar, porque tudo isso demora. Se você vai ficar fazendo anamnese, você vai ficar ali quase meia hora para perguntar tudo que você quer perguntar e não tem necessidade. Se você vai ficar pesando a criança e medindo a criança toda vez que você for vê-la, você vai ficar no mínimo ali 10 minutos, pesando e medindo e anotando. Não tem necessidade. Se você toda consulta for ficar fazendo plano alimentar, você vai ficar mais meia hora. E aí, até então, já passou 1h10 aqui na minha conta, e a criança nem se divertiu ainda com você, ela não aprendeu nada ainda com você. Então, do jeito que eu estruturei minhas consultas, 1 hora é o suficiente. A gente explica muita coisa para a criança e para a família. Ela sai da sua consulta sabendo o que ela vai ter que aplicar em casa. E você não ficou fazendo anamnese chata, antropometria e plano alimentar. Por isso que dá certo. E tem item simples, é mais fácil os pais terem em casa e a criança querer reproduzir. Exatamente, Bia, exatamente. Perfeito. Então, voltando na panela elétrica, se você tiver, né, dá pra fazer refogados. Já fiz, já derreti chocolate em banho-maria, então coloquei um potinho ali de inox, né, em cima, com o calorzinho da água que eu botei na panela elétrica, derreteu o chocolate e a gente fez ali uma atividade com frutas e chocolate, porque a minha paciente amava chocolate, não gostava muito de fruta. Nossa, já fiz tanta coisa na panela elétrica. Já cozinhei mesmo os alimentos, né? Cenoura, batata, enfim. Yakisoba a gente já fez. Dá pra fazer muita coisa nessa panela.
se você já tiver, tá? Você faz algumas perguntas antes, por exemplo, para saber se a criança tem alguma alergia. Cris, tudo isso eu faço no questionário pré-consulta. Não usa a minha consulta para ficar fazendo pergunta, tá? Não tem necessidade. Eu vou explicar isso mais ainda lá no workshop. Mas não fico... Olha, no início da carreira, de verdade, eu ficava 20, 30 minutos fazendo anamnese. E eu anotava tanta coisa, porque daí eu tava fazendo na época pós-graduação. E pós-graduação você recebe muita informação e muitas das vezes não sabe aplicar. Então, eu sempre fui nerd. Então, eu vi minha pós-graduação e eu revi a minha pós-graduação. E nessa de ver e rever, eu comecei a anotar uma infinidade de perguntas para fazer. Porque tudo pra mim era importante. Aí fui anotando. De repente, a minha anamnese já tinha 3 páginas. 3 páginas. E eu perguntava tudo. A criança já estava bocejando na minha consulta. Os pais já estavam olhando o relógio para ver que horas ia acabar. Não quero que aconteça isso com você, Nutri. E aí, sabe o que acontecia? Eu não usava nenhum terço das informações que eu pegava. Tem coisa que é desnecessário, que se houver realmente algo de importante que a gente precisa saber, a família vai falar. Então eu ficava perguntando um monte de coisa que não tinha necessidade. E nisso eu perdia tanto tempo da minha consulta. E deixava, por exemplo, de abrir espaço para uma culinária com o meu paciente. Cozinhar legumes em vapor na bandeja plástica que já vem na panela elétrica é viável por causa do BPA? Bandeja plástica? Os legumes que vêm numa bandeja plástica? Não entendi. Não entendi. Olha, mas eu não fazia nada no vapor com meus pacientes porque eu não gosto do gosto. Eu acho que fica sem graça, sem gosto. E a minha intenção ali era mostrar para os pacientes que os legumes podiam ter sabor, porque por isso que a maioria deles eu refogava, eu trazia vários temperos, eu deixava eles cheirar os temperos, sentir qual que ele gostaria de colocar, ele botava o sal, ele misturava, ele ia provando, né? Ele era de fato cozinheiro e não eu, só tava ali dando a minha assistência, meus pitaquinhos, se necessário. Comprei uma panela que vem na panela elétrica. Ah, tá. Não conheço, viu? Mas eu não costumo usar, eu não costumo fazer nada no vapor porque eu acho que não dá um gosto bom. Mas isso é uma opinião minha, querendo ou não, a gente acaba trazendo nossas opiniões na hora que a gente vai fazer as nossas culinárias, né? Enfim, já aconteceu comigo, já aconteceu com você, Anne? Da criança ficar entediada na sua consulta, isso não pode mais acontecer, não pode mais. Uma nutri infantil. Ó, quando a gente fala de criança, eu quero que você lembre lá da sua infância. Deixa eu voltar aqui. Eu quero que você lembre lá da sua infância. Na sua infância, quando você ia para os profissionais, você lembra quando você ia para os profissionais? Eu lembro quando eu ia para o dentista. Eu lembro quando eu ia pro pediatra. Eu lembro quando a minha mãe teve que me levar na fisioterapeuta. Eu era criança ainda. E tudo eu achava muito chato. Muito chato. E quando eu comecei a atender, eu tava replicando aquilo que quando eu era criança eu detestava. Eu ficava na cadeira, o pediatra nem olhava pra mim. Eu ia pro dentista, não tinha nada que chamava minha atenção ali. Hoje, né, quando a gente se torna mãe, eu acredito que quem é mãe aqui vai concordar comigo, que quando a gente tem filho, a gente já começa a buscar os profissionais que falem a língua da criança. Então, se você é mãe, por exemplo, a chance é maior de você levar seu filho hoje num odontopediatra. Porque o odontopediatra é o profissional que fala a língua da criança, é o profissional que já tá ali com uma forma de lidar com a criança, que a criança vá se divertir, já sabe o que vai falar para a criança não ter medo, já sabe qual é o recurso que vai usar ali na hora da criança
de mexer no dentinho da criança de modo a tirar a atenção dela do dente. Já vai ser um atendimento totalmente diferenciado de um odonto geral. Então, quando a gente se posiciona como nutri-infantil e os pais marcam consulta com a intenção dos pais é essa. Que seja um atendimento diferente do de adulto, senão eles marcavam atendimento com uma nutri geral. Se eles marcaram com uma nutri infantil, eles esperam que você, como nutri infantil, fale o universo da criança. E aí, olha a decepção desse pai, chegar no seu consultório, o seu consultório tá lá com a mesa, você de um lado, os pais e a criança no outro, já começa aí, né? Nada contra, mas eu nunca usava mesa. No meu consultório nem mesa tinha mais. Ou seja, igual atendimento de adulto. A nutri de um lado, os pacientes do outro. Tá, tudo bem. Se o atendimento for bom, a mesa tá superada. Aí entra na sala, você até dá ali uma pinturinha pra criança, achando que é isso que é a ludicidade. E isso não vai mudar em nada o resultado da criança. E aí você começa a fazer um monte de pergunta. E aí, esse um monte de pergunta, a nutri de adultos também faria. E a criança ali, ó, ela não encosta os pés no chão, na cadeira, né? Porque a cadeira geralmente é de adulto, ela tá lá assim, ó, com a perninha balançando, entediada. No máximo ali pintando, mas de repente já tira a atenção. Aí os pais percebendo que ela tá entediada, dá o celular pra criança começar a ver vídeo. E você, nutri infantil, causando toda essa situação. E não eram essas expectativas que os pais tinham do seu atendimento. A criança lá entediada, vendo vídeo no celular, você fazendo um monte de pergunta com os pais. Acabaram as perguntas com os pais, você começa a fazer o plano alimentar. Aí fica mais um tempão ali na mesa, você perguntando para os pais o que a criança come e você dando sugestão do que ela vai comer no lugar. E a criança já tá entediada no desenho que ela tava vendo, ela já tá falando, pai, vamos embora, pai, vamos lá no mercado. Uma vez eu ouvi isso, gente. Pai, vamos lá no mercado. No meio da consulta, a criança implorando para sair dali. Porque ela já tinha pintado, ela já tinha... eu trazia uns brinquedinhos, deixava no chão e achava que tava arrasando também. A criança ficava ali 5 minutos no brinquedo, já ficava entediada. Já não tinha mais sentido ela brincar com aquilo, que já tinha perdido a graça. Daí ela pintou os desenhos que eu trouxe pra pintar, começou a ver vídeo no celular. E aí daqui a pouco ela já tá implorando pro pai pra ir embora. E ali você fazendo plano alimentar, falando o que a criança vai comer ou não. Que na prática, muitas das vezes não vai dar certo. Nem vai dar certo. Então assim, amanhã a gente vai ter live sobre plano alimentar e sim, eu faço. Por quê? Porque os pais, eles precisam de um norte. Se a criança vive à base de bolacha, é nossa função dizer, tudo bem, a criança gosta de bolacha, existem marcas legais para essa bolacha, para comer bolacha. Tem bolachas mais integrais, tem bolachas com menos açúcar, com mais sementes, mais nutritivas, eu vou te mostrar aqui. Eu também ensino os pais a ler os rótulos. Tudo isso eu faço. Só que esse não é o foco. Então, assim, a gente faz. Geralmente, plano alimentar eu faço em casa. Então, no questionário pré-consulta, eu já peguei o que a criança come. Na consulta, eu nem falei sobre isso. No final, eu falo, lá no questionário, você me respondeu o que sua filha costuma comer. Então, para te dar um norte do que você pode comprar, lista de produtos saudáveis, né, e-book de receitas, que inclusive tá tudo pronto no método NutriKids para você nem perder tempo com isso. Já tem lá a lista de produtos saudáveis, já tem lá um e-book de receitas de mais de 100 receitas, coisas que eu fiquei, anos formando, já tá pronto só para você colocar sua logo e enviar para os seus pacientes. E aí depois eu envio por e-mail, explico para os pais via WhatsApp, né? E digo que qualquer coisa, qualquer dúvida, eu tô disponível. Mas não é isso que eu faço na consulta. Jesus amado.
Bem desse jeito. Geralmente plano alimentar faz depois e manda em PDF. Exatamente, Cris. Quando eu tô atendendo a adolescentes, aí sim pode haver uma consulta que eu foque nisso, porque os adolescentes gostam. Aí é um outro tipo de público e eu explico lá no método isso, né? Então eles gostam de ter ali o planinho, porque já aconteceu de pacientes meus quererem ir na Nutri porque viram os pais indo. Aí os pais não quiseram levar na Nutri que eles estavam indo, porque era esportiva, aquela coisa toda. Aí marcaram comigo e o paciente chegou pedindo um plano alimentar. Então não tem problema fazer. Não é 8 ou 80, a gente vai se organizar conforme nossos pacientes, né? E aí, voltando aqui, que a gente estava falando do cozinhar sem cozinha no consultório, tem gente que tem gente que não tem, mas existe a cupcakeira, deixa eu achar aqui o slide que eu estava mostrando. Já acho. Ah, achei a foto que eu queria mostrar, ó. Eu já tinha mostrado isso, fazendo a culinária na copinha da clínica. Então, às vezes, você vai atendendo uma clínica que tem um espaço assim, pequenininho, mas tem. Pede se você pode utilizar, né? Então, ali, no meu pacientinho, na foto do lado direito, eu coloquei um banquinho para ele subir na pia, né? Levei o avental de casa, levei a touquinha de casa. E ali a gente estava fazendo a culinária. Esse era um paciente seletivo. Ele tinha pavor de coisas gosmentas, de coisas molhadas. E ali a gente fez um purê de batata, porque ele gostava de batata. E a gente fez um purê de batata para eu avaliar esse nível de sensibilidade dele. Para, inclusive, saber se era motivo de encaminhamento para uma TO ou não, né? Se ele conseguiria, de fato, tolerar esse tipo de textura conforme as exposições acontecendo nas terapias ou não. E no lado esquerdo eu tinha feito um cajuzinho com a minha paciente sem açúcar, porque ela amava doces, era época de pandemia, e aí esse cajuzinho a gente faz só usando um processador, que inclusive eu ensino essa receita lá no método. E ali ela amou, os pais ficaram encantados. E eu tava atendendo numa clínica de uma pediatra. E a gente fez em cima da mesa mesmo, depois deixei tudo limpinho. É bom conversar antes, né? Pra saber se tá tudo certo você fazer isso lá. Então, Nutri, ó, relembrando o que a gente conversou aqui. Não tem necessidade de um consultório próprio agora com a cozinha, com a pia, com todos os utensílios. Você vai ter consultório próprio quando no mínimo você estiver faturando pelo menos uns 3 mil reais, combinado? Por quê? Porque quando você estiver faturando uns 3 mil reais, pelo menos na hora que você montar seu consultório, você vai ter que reservar uns 1.500, 2 mil reais para manter seu consultório próprio, dependendo da região que você vai montar. Então, é custoso, né? É aluguel, às vezes é condomínio, é luz, é água, né? É o cafezinho, é a internet, os móveis que você vai ter que comprar, os utensílios que você vai ter que investir. Quando a gente fez a mudança do consultório, só a mudança a gente gastou 10 mil reais, porque tinha que fazer divisória, veio eletricista, puxa as tomadas, aí vem o pintor, pinta as paredes, aí faz a mudança, paga o caminhão da mudança. Gente, isso é gasto que não necessariamente vai fazer voltar dinheiro. Nesse momento, você vai investir em algo que vai fazer o dinheiro voltar rápido, que é o conhecimento. O conhecimento faz o dinheiro voltar rápido. Então, você vai pegar essas informações aqui e vai trazer essa ludicidade onde você estiver. E quando você faz o atendimento a domicílio, esse tipo de atividade de culinária é mais fácil ainda, né? Porque na casa das pessoas há cozinha. Então, você combina antes com a mãe, é importante isso. Por quê? Porque às vezes pode ser que no horário que você vai atender, é o horário onde a mãe vai fazer o almoço da casa, né? E às vezes o pai tem um horário específico para almoçar, para voltar para o trabalho.
Então tem que tomar cuidado com isso. Oi, Mari! Bom dia! Gente, vocês, sábado, 8 horas da manhã, ó. Parabéns de novo pra vocês. Eu achei que não ia vir ninguém. Eu achei que eu ia falar pras paredes. Eu tô impressionada pelo compromisso de vocês, com o compromisso que vocês estão tendo. Então, assim, conversa antes com a mãe, com o pai, pra saber que horário é melhor para você ir a domicílio e poder fazer seu atendimento. E poder utilizar a cozinha. Avisa que tipo de preparação que você vai fazer. Os ingredientes, quem paga? Isso depende. Depende. Eu, Andréia, como o valor da minha consulta, né? Eu cobro R$300 a consulta individual. Então, eu já levava tudo, eu já comprava tudo. O pai não se incomodava. Agora, se você for cobrar menos, o que você vai fazer? Você pode combinar que a família compre antes. Mas não necessariamente os pais vão ter tempo para isso. Quem é mãe sabe que, às vezes, uma simples ida no mercadinho da esquina já vai ser um tumulto todo para a família. Então, combina antes com antecedência. E atendimento online também dá para fazer culinária. Eu vou mostrar no workshop Rainhas da Nutrição Infantil, que começa segunda-feira, um evento que vai começar segunda-feira. Se você não se inscreveu, o link tá na bio. E eu vou mostrar um vídeo eu fazendo atendimento online com o meu paciente e a gente fazendo a culinária, que naquele dia a culinária fez sentido no nosso atendimento. Então, eu mandei a receita para a mãe antes, era um paciente lá da Inglaterra que eu tava atendendo. Então, eu mandei os ingredientes para a mãe antes. E eu tinha que mandar com bastante antecedência, porque também nem todos os ingredientes a mãe achava lá, né, por ser um país diferente. Então ela comprava antes, eu perguntava para a criança o que a gente ia fazer, e aí eu comprava também. E aí a nossa consulta era eu na cozinha e eles na cozinha. E aí eu ia dando passo a passo para a criança fazer, a mãe tinha que estar ao lado, então é um momento que a gente tem que combinar que a mãe tem que estar perto, né? Ou às vezes uma prima, uma cuidadora, enfim. E ali ele ia fazendo de um lado e eu ia fazendo do outro. E o paciente amava. A gente criou um elo muito forte, mesmo com muita distância, né? Ele lá na Inglaterra, eu aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente falou, né? Eu conversei com ele conforme ele merecia. As consultas foram conforme ele merecia, porque ele era uma criança e não um adulto. Então, Nutri, era isso que eu tinha para essa live. Espero ter aberto aí os seus horizontes de como pode ser possível você trazer, inclusive, a culinária para os seus atendimentos. Lembrando que não é a base do seu atendimento. Se você ficar toda a consulta cozinhando com o seu paciente, os pais vão ficar bravos com você, porque uma nutricionista não é paga só para ficar cozinhando, tá? Uma nutricionista é paga para ensinar a criança a comer melhor e, por consequência, a família come melhor também. Eu acredito muito na mudança que uma criança pode gerar numa família toda. E eu vivenciei isso na prática, né? Às vezes é a criança que está com obesidade, os pais também estão, né? A criança está com exames alterados, os pais também estão. Mas até então os pais não tinham motivação para a mudança. A partir do momento que percebem que o filho deles precisa do apoio deles, essa motivação aparece e junto com o filho deles, eles mudam também. E no ritmo de cada pai e de cada mãe, sem forçar. Mas muitas vezes, quando eu estava acompanhando uma criança, principalmente criança com obesidade, mas já atendi criança seletiva que o pai ou a mãe também tinha uma certa seletividade, e os pais foram evoluindo junto com a criança. E criança obesa, que os pais também eram obesos, e os pais foram perdendo peso e melhorando os hábitos junto com a criança. Por isso que eu acredito muito na nutrição infantil. Porque o problema, muitas das vezes, está sim nos pais, mas através da necessidade de mudança da criança, os pais mudam juntos. Porque qual pai que não quer ver um filho
ou uma filha bem. Não existe, né? Não existe. Então, o nosso trabalho faz muito sentido. Muito legal, amando. Que bom, Anne. Lembrando que isso aqui é apenas uma amostra de tudo que vai vir no workshop. E mais ainda, de tudo que tem dentro do meu método, do método NutriKids. Tudo que eu tô ensinando aqui tá lá dentro do método NutriKids, que é o curso mais completo que eu conheço para você atender bebês e crianças, inclusive trabalhar nas escolas, como a gente conversou ontem. Então, vou liberar o presente de hoje. Se você está me acompanhando, você sabe que todas as lives eu estou liberando presentes em forma de gratidão por você estar aqui comigo. E o presente de hoje que eu vou liberar é um e-book que tem dentro do método NutriKids de mais de 100 receitas já estudadas com o público infantil. Todas as receitas que tem lá eu já fiz, testei e apliquei com as crianças e deu certo. E esse e-book tá lá dentro do método NutriKids de forma editável, você pode colocar seu nome, sua logo, enfim. A intenção é que quando você entra no método NutriKids você não tenha trabalho nenhum. Você entra, assiste as aulas e vai atender e vai ganhar dinheiro. Né? Porque esses materiaizinhos que a gente tem que ficar fazendo para as consultas leva tempo, e tempo é dinheiro. Então eu tô aqui para economizar o seu tempo. Eu já perdi muito tempo fazendo isso, né? E esse e-book, ele é todo lúdico, ele é cheio de desenhos, os nomes das preparações são todas lúdicas, que é justamente para o seu paciente infantil. Então esse vai ser o presente dessa live, já que a gente estava falando sobre cozinhar sem cozinha no consultório. Então vamos lá. A frase do presente de hoje é... Deixa eu pensar, eu nunca penso, eu penso na hora. Eu vou repetir uma frase que eu já falei aqui. Não vou repetir, olha só, a frase vai ser a seguinte: eu vou faturar 6 mil ou mais com nutrição infantil. Eu vou faturar 6 mil ou mais com nutrição infantil. Joga pro universo que o universo vai te devolver, Nutri. A partir do momento que você chegar nesse faturamento, você vai estar de fato realizada e esse faturamento só vai crescer, vai estar sobrando dinheiro para você, investir aí no seu sonho de consultório próprio, né? Num consultório todo lúdico, bonitinho, como muitas Nutri sonham. Vai poder investir em 1000 recursos, em 1000 jalecos coloridos, mas antes disso, investir em conhecimento. Essa é a ordem certa. Deixa eu ver. A ganhadora foi Larissa Vasques. Parabéns, Larissa. Me manda seu e-mail no direct que até segunda-feira, tá? A minha assistente vai estar mandando, porque agora é final de semana, então não vou exigir isso dela. Ó, inclusive ela entrou aqui. A minha assistente está de folga, então segunda-feira ela manda pra você no e-mail, tá? Manda o seu e-mail pra eu salvar aqui. E espero que esse e-book ajude. E quem não ganhou, não se preocupa, tá? Dia 16 de janeiro você entra no método NutriKids e todos esses presentes que eu tô liberando aqui, tá tudo lá. O método NutriKids já é o presentão que você precisa pro seu 2023. Até meio-dia, onde vamos ter mentoria ao vivo. Um grande beijo. Tchau, tchau!